Boa tarde, meu nome é Amanda. Meu grupo é composto por mim, o Robson, o Thiago e o Giovanni. E o tema do nosso trabalho é oscilações. Bom, as oscilações podem ser entendidas como sendo um movimento repetitivo, periodicamente em intervalos de tempos iguais. Quando ocorre um movimento periódico na trajetória retilínea, oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, ele é chamado de movimento harmônico simples. Bom, o movimento harmônico simples nada mais é do que um movimento oscilatório, ocorrido quando a aceleração e a força resultantes são proporcionais e opostas ao deslocamento. É um tipo de frequência de movimento onde oscila a massa. Um bom exemplo seria o movimento de um pêndulo de um relógio ou uma mola. Mas lembrando que um movimento harmônico simples é variado, porém não pode ser considerado uniformemente variado, já que a aceleração não é constante. Meu nome é Giovanni, eu faço parte do terceiro período da Civil. Eu vou falar um pouco sobre o MHS, né, que é o movimento harmônico simples. E o movimento harmônico simples, né, não é nada mais do que um movimento vai e vem, né, melhor explicado assim, para melhor entendimento. Então, a gente tem alguns exemplos, né, durante o nosso dia a dia aqui, que é uma mola mesmo de um veículo, uma corda de violão, ou até mesmo uma pedra, né, que a gente joga ela na água, que abre aqueles círculos, né, ondulatórios, né, onde há oscilações, né, que são os movimentos do MHS, né, que é o movimento harmônico, né? Vou explicar um pouco aqui sobre o MHS de uma esfera, né, sem atrito, que a gente pode colocar uma base fixa, né, com uma mola e a gente colocar uma bolinha e a gente puxar essa bolinha, né? No momento que a gente solta essa bolinha, automaticamente ela vai voltar nesse ponto fixo, né? Ela vai vir com uma certa velocidade, um movimento, né? E automaticamente, né, com a força da mola, que ela vai empurrar essa bolinha de volta para ela voltar no seu estado de repouso, né, de onde a gente puxou. Então acaba que ela fica fazendo esse movimento, que é o movimento que eu falei, que é o movimento do vai e vem, certo? E nesse movimento, assim que a gente solta essa bolinha, quando ela chega no seu ponto zero, aqui no caso, vou falar que é um ponto negativo, né, entre aspas, né, porque o ponto zero é onde ele fica pela metade do seu trajeto, né? Então, na hora que ele chega aqui, ele já chega com velocidade zero. E a sua maior velocidade é quando ele está na metade do caminho, é onde está ali no ponto zero, vamos colocar assim. Então, quando ela saiu desse ponto, que foi assim, passando pela metade, é onde ele está com a maior velocidade dela. Bom, gente, para efeito de conclusão da nossa tese aqui, a gente vai calcular o período de oscilações desse relógio, de um relógio, e vai calcular também a frequência para dar um resultado final para a gente aqui. A gente usou um exemplo bem comum e simples ao nosso dia a dia aqui, que foi um relógio que oscila 54 vezes em intervalo de tempo de 60 segundos. Para medida de cálculo aqui, a gente utiliza frequência igual dividido igual o número de oscilações dividido pela variação do tempo. No nosso caso, seria 54 dividido por 60, que dá um total de 0,9. Após isso, a gente precisa desse período para saber se o relógio está atrasado
ou adiantado. O período é dado por T igual a 1 dividido por F. T, nesse caso, igual a 1 dividido por 0,9, que vai dar aproximadamente 1,11 segundos. Então, concluímos que o relógio está atrasado. Contudo, podemos concluir que apesar de o MHS ser um movimento uniformemente variado, ele não tem sua aceleração constante. Então, você pode ter ali variações de aceleração também no meio do seu percurso, do seu trajeto. Muito obrigado. Previamente dito, podemos concluir que a oscilação nada mais é que o estudo dos movimentos que se repetem durante um determinado tempo. A oscilação busca concluir qual tempo aquele objeto gasta para ir variar de um ponto ao outro, pegar do seu ponto de início ao seu ponto, digamos que final, e o seu retorno, e ele vai fazendo esse movimento periodicamente, e a oscilação calcula esse intervalo de tempo que o objeto gasta do seu ponto de partida ao seu ponto final. Quando o movimento periódico ocorre numa trajetória retilínea, a gente pode chamar ele de MHS, que seria o movimento harmônico simples, que é aquele movimento que só tem uma direção. Podemos citar aí como esse movimento harmônico simples uma mola, um amortecedor, um pêndulo, que é um movimento que é um objeto que só vai fazer um tipo de movimento. Ele só vai ir da sua posição de início à sua posição, digamos que final, aonde ele não consegue avançar mais. E ele vai ficar fazendo esse movimento periodicamente. E por meio das fórmulas, e até mesmo de um exemplo que a gente citou aí, a gente consegue calcular esse intervalo, pegando o número de oscilações por um determinado tempo e calculando sua frequência.